Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, daqui do Dr. Play, e hoje nós vamos falar sobre alimentos diet e light. Você sabe a diferença? Para explicar um pouco para a gente sobre esse assunto, nós vamos receber a nutricionista Neuza Lígia. Neuza, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Marina. Boa tarde para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Então, Neuza, nós sabemos que hoje em dia as pessoas elas estão mais atentas à alimentação, estão buscando mais uma vida saudável, uma Exato. alimentação mais saudável. E com Uhum. isso, né, a indústria alimentícia, ela vem lançando produtos com nomes diversos, né, diet, light. Exatamente. Isso pode confundir um pouco, as pessoas, os consumidores. Então, explica para a Exatamente. gente, nesse primeiro momento, o que são os produtos diet. Marina, você está coberta de razão quando você diz que a indústria está cada vez mais querendo saber como está o consumo, né? Principalmente ela está muito voltada para esse comportamento do consumidor. E ela vem percebendo realmente isso que você falou, que é esse comportamento querendo, as pessoas querendo algo mais saudável, mais natural. Mas isso acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas à procura de alimentos que são diet e light, né? Porque as pessoas acabam à procura desses alimentos achando que é realmente alimentos mais saudáveis, alimentos que são realmente necessários para consumir, para ter uma vida mais saudável, né? Para ter uma qualidade de vida. E um alimento diet e um alimento light, existe uma diferença básica entre eles. O alimento light é aquele alimento que tem uma redução de algum tipo de nutriente, que a gente às vezes acha que é a redução apenas de gordura. Quando a gente fala em um alimento mais light, né, ou um alimento light, a gente sempre associa a algo que é como se reduzisse a gordura do alimento, né, ou reduzisse as calorias. Mas o light, ele não é necessariamente isso. Por exemplo, você pode ter um alimento light que é a redução de sódio, e não necessariamente são as calorias. E também não necessariamente esse light vai ser menos calórico. Entende? Da mesma forma, o diet. O alimento diet é um pouco diferente do light. O light ele é uma redução de 25% a menos de determinado tipo de nutriente, quando você compara com o tradicional, né? Com um alimento mais tradicional. O mesmo alimento sendo que o tradicional, a versão tradicional. O alimento diet é quando você já retira determinado tipo de nutriente, certo? Por exemplo, o açúcar, tá? Isso é um alimento que é diet, né? Principalmente açúcar, geralmente é mais açúcar, né? Quando você retira esse tipo de ingrediente. Mas não necessariamente esses alimentos de diet e esses alimentos que são light vão ser alimentos de baixo conteúdo calórico. Eles podem ser extremamente calóricos. E outra coisa, não necessariamente vai ser um alimento saudável, né? Porque muitos desses alimentos que são diet e esses alimentos que são light são ultraprocessados. Então, não necessariamente para eu ter uma vida mais saudável, eu preciso consumir diet e light. Muito pelo contrário, você às vezes não precisa nem consumir esses alimentos, por conta que são produtos que são, na maioria das vezes, ultraprocessados. Então, Neuza, esses produtos Diet Light, eles não são aconselhados para uma dieta saudável? É o seguinte, é porque quando a gente fala de dieta saudável, tudo cabe dentro de uma dieta saudável. Tudo vai depender do contexto que está inserida a alimentação dessa pessoa. Então, cabe um alimento diet, cabe um alimento light? Lógico que cabe. Cabe uma pizza em uma dieta saudável? Cabe uma pizza em dieta saudável, desde que você tenha hábitos alimentares saudáveis, né? Não é uma pizza que vai estragar a tua semana que tu fez exercício físico, que tu se alimentou bem, que tu se alimenta bem. Você pode inserir alimentos diet e light na sua alimentação? Sim, com certeza você pode, desde que você tenha uma boa alimentação no decorrer do seu dia, no decorrer da semana. Se você é uma pessoa que come uma boa quantidade de frutos, uma boa quantidade de vegetais, se você é uma pessoa que come bem alimentos mais saudáveis, não tem problema você ingerir um docinho diet ou um refrigerante light. Não que isso seja hábitos de rotina, mas pontualmente você ingerir esses alimentos não vai quebrar a tua rotina saudável. O que a gente não pode fazer é pegar esses alimentos diet e light e ser a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação não é só desses produtos, porque, como eu falei, muitos desses produtos são ultraprocessados. Eles não são produtos tão saudáveis assim. Neuza, alguns diabéticos, né? Eles trocam alguns produtos
por produtos diet, né? Refrigerante Uhum. diet. Então, Exato. assim, a quem se destina os produtos diet e os produtos light, né? A gente está falando das pessoas que querem uma alimentação mais saudável, mas tem também aquelas pessoas que não podem, né? São proibidas de consumir certos ingredientes. Então, assim, a Exato. quem se destina principalmente esses dois tipos de produto? Esses tipos de produto, realmente, como você falou, os alimentos que são mais diet, que geralmente são essa retirada do açúcar, eles são interessantes para o público diabético, né? Porque o público diabético, de fato, tem que ter um melhor controle sobre o consumo de carboidratos, sobre o consumo de açúcar. Mas volta para aquela mesma questão. Esse diabético pode ingerir alimento diet? Sim. Vai ajudar ele a melhorar esses índices glicêmicos, né? Esse açúcar no sangue vai reduzir? Vai, desde que ele também tenha feito o básico, que é uma alimentação rica em vegetais, rica em inhame, macaxeira, né? Em frutas. Ele realmente, o alimento diet realmente é mais para esse público, certo? O que não quer dizer que é um alimento de baixo conteúdo calórico. O alimento light, ele já tem algumas vertentes. O light, ele tanto pode ter uma redução de gordura e uma redução de calorias. Isso pode realmente acontecer. Então, para a dieta que quer uma redução de calorias, é interessante, né? Para algumas pessoas que querem consumir menos gorduras, também é interessante. Para pessoas que querem reduzir a quantidade de sódio, também é interessante. Eles são sugestões, opções da indústria para a gente comer algo diferente, né? Para a gente ter uma saída caso queira um doce mais diferente, caso queira um prato mais diferente. Mas é aquela mesma história, a gente precisa ter uma base da alimentação bem feita, para que quando a gente consuma esses alimentos, a gente consuma dentro de um contexto saudável, certo? Eu falei dos públicos, né, a quem esses alimentos são destinados, mas e ao contrário, existem certas pessoas, certos grupos que não poderiam comer esses dois tipos de alimento, como você falou, como eles apresentam apenas uma redução de alguns nutrientes, eles Uhum. podem ser consumidos por qualquer pessoa. Não, não tem uma restrição assim com relação a público, não. Certo? Uma pessoa saudável pode consumir um alimento diet, uma pessoa saudável, sem nenhuma patologia, estou querendo dizer, sem nenhuma doença. Qualquer pessoa pode consumir esses tipos de alimentos. É só que esses alimentos são destinados ao público-alvo, né? A pessoas que querem ingerir menos calorias, menos sódio, menos carboidrato, enfim. Mas, assim, qualquer pessoa ela pode consumir esses tipos de alimento. Você citou os ultraprocessados, no caso, né, que esses alimentos são. Uhum. Então, você poderia explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que são os alimentos ultraprocessados? Sim, com certeza. A gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça para não confundir, que é o seguinte: um alimento industrializado não necessariamente é um alimento ultraprocessado, entende? Alimento industrializado é uma coisa, alimento ultraprocessado é outra. Alimento industrializado é aquele que passa pela indústria, mas não quer dizer que é um alimento ultraprocessado. O que é um alimento ultraprocessado? Aquele alimento que ele tem muito aditivo químico. Por exemplo, os conservantes. Por exemplo, os derivados cárneos, salsicha, mortadela, entende? Isso são alimentos ultraprocessados, porque a matéria-prima desse produto, ela já foi tão trabalhada, que não fica nessa matéria-prima o que é de principal, o que é mais atrativo nesse produto. Por exemplo, os derivados cárneos. Os derivados cárneos, o principal ingrediente dele vai ser tecido animal, né, o músculo, a carne, com também a paras do animal, né? Não é só aquela carne fresca que a gente consome. Além do mais, que nesse processo, a adição de alguns tipos de aditivos químicos, como conservantes, como estabilizantes, como emulsificantes. Então, esse excesso de processamento, de adição de químicos a esses alimentos, deixa ele ultraprocessado. E quando o alimento ele é ultraprocessado, ele não deve ser consumido em rotina, diariamente. Ele deve ser consumido eventualmente. Não sei se ficou claro, Marina, se deu para entender. Ficou sim. Eu acho que eu nem citei na pergunta, né? Mas você fez a diferença. Realmente deixa uma dúvida muito grande, né? Entre ultraprocessado e industrializado. Acho que muita Industrializado. gente, inclusive eu, né, confundia esses dois termos. E outro Exatamente. termo que
vem se falando muito, né? Principalmente agora, como eu te falei, as pessoas estão cada vez mais buscando uma dieta saudável. São os alimentos fit. Então, o que Exato. são esses alimentos fit que as pessoas estão falando tanto? Os alimentos fit, eu costumo dizer que é uma moda, né? Que inventaram. Porque a comida que a sua avó, a minha avó fazia, como arroz, feijão, salada e carne, por que não é fit? Né? Porque são alimentos que são completamente naturais, um prato saudável, né? Então, essa nomenclatura fit, eu não gosto nem muito dela, porque ela dá a entender que são produtos milagrosos, né? Como se fossem produtos de baixa caloria, e não são produtos de baixa caloria, não necessariamente. Às vezes dá a ideia de ser produtos que tenham pouco açúcar, e às vezes não são produtos que têm pouco açúcar. Então, tem uma certa confusão por parte da população com relação a esse termo fit. O fit é para ser um produto que ele tenha ingredientes mais integrais. Por exemplo, farinha integral, em vez de ser chocolate ao leite, é um chocolate a 70%, é um cacau, entende? Mas como, por mais que se use esses ingredientes mais saudáveis, mais naturais, que é realmente legal, isso não quer dizer que é um alimento para você consumir sem regras, entendeu? As pessoas têm a mania de achar, mas é fit. Então, por ter esse nome fit, você pode comer a quantidade que quiser, Grande do jeito que quantidade. quiser, da forma que quiser. E não quer dizer que é um produto de baixo conteúdo calórico, entende? Então, essa é uma questão muito grande que até as pessoas, às vezes, que produzem, não têm esse esclarecimento e colocam o nome fit, as pessoas que não entendem compram para comer muito, depois ficam se perguntando, por que será que eu não consigo emagrecer? Né? Se o foco for o emagrecimento. Por que será que eu não consigo emagrecer? Porque exagera nesse consumo só pelo fato de ser fit, Fit. né? E não quer dizer que um produto fit é um produto que tem uma caloria baixa. Ele pode ter ingredientes realmente bem melhores, certo? Mas não quer dizer que é um produto que eu tenha que consumir sem regra nenhuma. Tudo tem que ser consumido na quantidade, né, que satisfaça, mas também não seja prejudicial à nossa Exato, saúde. com bom senso. Com bom Com bom senso. senso. Tendo bom senso, Sem tudo excesso. é exatamente. Exatamente. Neuza, você falou em milagre. Eu lembrei dos produtos o zero, né? Zero açúcar, zero caloria. Então, é realmente verdade que os produtos zero açúcar, eles não têm nenhum tipo de açúcar. E assim, como eles fazem para substituir o açúcar, né? Porque no caso, não sei se você já ouviu dos seus pacientes, mas muitos dizem que parece que vamos supor, o refrigerante, que é zero Sim. açúcar, ele parece até ser mais doce, né? No Exatamente, paladar perfeito, do que no próprio perfeito. refrigerante. Então, Isso quais tem uma são, explicação. como são assim que eles fazem esses produtos que são zero açúcar e o que eles colocam, né? Como eles substituem o açúcar para que a gente tenha essa sensação de que ele seja ainda mais doce do que o refrigerante normal. Tem duas questões aí, Marina. A população confunde muito isso que você acabou de falar. Por exemplo, existem os alimentos que são zero açúcar, certo? E existe o alimento que é zero adição de açúcar, que é o que acontece na maioria das vezes. Um alimento zero açúcar tem uma diferença no zero adição de açúcar. Veja bem, eu estou falando zero adição de açúcar. Zero adição de açúcar é exatamente isso que está dizendo. Esse alimento ele não foi adoçado com açúcar. As pessoas confundem, acham que zero adição de açúcar é um produto que é zero de carboidrato. Entende? Não quer dizer isso. Ele está querendo dizer que é realmente isso, zero adição de açúcar. Mas se você for lá nas informações nutricionais do rótulo do produto, você vai ver que tem a quantidade de carboidrato e as calorias é proveniente do carboidrato, certo? Isso é bom deixar bem claro. O que você falou com relação aos produtos zero, né? Coca-Cola zero, que realmente aqui não é adoçada com açúcar. Essa substituição do açúcar, ela é feita por edulcorantes. Meu Deus, que nome difícil. Mas o que é um edulcorante? O edulcorante é um adoçante, certo? Aí pode ser um xilitol, que é o mais natural, pode ser o aspartame, que é mais artificial, que faz mal, que geralmente é desses refrigerantes. E uma coisa interessante para que você perguntou e que realmente é verdade, por que esses produtos que são zero são mais doces do que os tradicionais? Porque justamente isso, esses adoçantes, eles têm um poder de adoçar, como o próprio nome está dizendo, muito maior que o açúcar.
Isso já faz parte da estrutura química, do poder desses adoçantes. É por isso que é fácil cair no gosto do consumidor, esses produtos, porque os adoçantes eles fazem esse excelente papel de adoçar mais, inclusive, do que o açúcar. Mas tem que ter cuidado porque muitos adoçantes são extremamente artificiais, por exemplo, o aspartame do refrigerante. Tem que ter cuidado com o consumo desses adoçantes artificiais. Existem os adoçantes mais naturais, como o xilitol, o eritritol, a estévia, certo? A talmatina, são adoçantes que são mais naturais, né? Mas o correto, para a gente sentir o verdadeiro sabor do alimento, é a gente não adoçar os alimentos. Aí você vai pensar assim, mas é muito ruim consumir um alimento que não tem um suquinho que não tem um açúcar, né? Ou um cafezinho sem açúcar. Mas isso é uma questão de um condicionamento cultural, comportamento da gente. A gente vem de uma sociedade, de uma criação que tudo é adoçado. Sim. A gente não tem esse hábito de consumir os produtos sem açúcar. A gente só conhece 2 sabores, Marina, população em geral, que é o doce e o salgado. Existe o amargo, a gente não conhece, porque a gente diz que o amargo é ruim. Uhum. Entende? Então, a gente não tem essa cultura e nem essa criação de identificar o sabor real do alimento. A gente já disse que é ruim. Por quê? Porque a gente só sabe o que é salgado e aquilo que é doce. Entende? Neuza, eu queria te agradecer bastante por sua participação aqui no Zoom. Esse tema, né, como eu falei, confunde muitas pessoas. Eu, Exato. inclusive, né, Com porque certeza. as pessoas vão, né, no supermercado, então elas compram os produtos e, às vezes, a maioria das vezes, elas não olham os rótulos. E Exato. E às quando vezes olham e também não não entendem, né, o que está conseguem querendo entender, dizer. porque às vezes as informações nutricionais, aquelas quantidades que estão ali, não Exato. significam assim, muito para a gente, porque a gente não entende. Exato. Então, por isso a Exatamente. importância, né, de Está ao sempre se informando nutricionista sobre isso. estar se Exatamente. informando e também alertar para que as pessoas não façam as dietas que elas veem também na internet, ou às vezes Exatamente. aquela pessoa, um amigo, um familiar, está fazendo uma dieta e aquela pessoa começa a fazer. É importante Exato. que as pessoas vão ao médico, vão ao nutricionista para saber qual é a melhor dieta, qual é a Os melhor melhores alimentação, produtos, isso, exatamente, os para melhores usar. produtos, para que aquelas pessoas não prejudiquem sua saúde em busca às vezes, de um emagrecimento, de uma coisa estética, que no fim prejudique Exatamente. a saúde. Então, muito obrigada por participar aqui do Zoom. Você é sempre bem-vinda aqui na Doctor Play. Eu que agradeço, é sempre bom conversar com vocês. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, assista esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. É um assunto muito importante para todo mundo. Eu te aguardo na próxima semana. Até lá!